Ei, gente, olá, tudo bem? Vamos fazer uma questão bem bacana sobre força magnética em fios? Eu só vou pedir para que você acompanhe visualmente aí, não é? Com o esquema do quadro e os dados fornecidos. Acompanhe a leitura que eu vou fazer da questão, visto que o enunciado é extremamente grande. É uma questão da Universidade de Brasília, bem bacana. Vamos ler rapidamente e interpretar depois na hora da solução. O funcionamento de alguns instrumentos de medidas elétricas, como por exemplo o galvanômetro, baseia-se no efeito mecânico em que campos magnéticos provocam em espiras que conduzem correntes elétricas, produzindo o movimento de um ponteiro que se desloca sobre uma escala. Bom, até agora só está enfeitando o pavão, né? O modelo abaixo mostra, de maneira simples, como campos e correntes provocam efeitos mecânicos. Bom, vamos lá. Vamos ver o modelo. Ele é constituído por um fio condutor, cujo comprimento vale 50 centímetros. Observa lá o fio condutor, eu estou indicando ali o comprimento L de 50 centímetros, não é? Ele está mergulhado em um campo magnético B, observa lá, cuja intensidade vale 0,25 Tesla. Observe a direção do campo magnético que a gente vai conversar. Olha aquela bolinha lá, aquilo quer dizer alguma coisa importante, não é verdade? Muito bem. Observe que também o fio condutor, ele é suspenso por uma mola, cuja constante de elasticidade vale 80 Newton por metro. Observe o valor de K. Muito bem. Calcule em ampere. Bom, se quer calcular em ampere, é o valor da corrente elétrica, né? A intensidade de corrente elétrica I, que deverá percorrer o condutor. Observa, o condutor está na horizontal e a corrente elétrica está sendo da esquerda, orientada ali da esquerda para a direita. Isso é importante. Por quê? Porque nós vamos precisar representar a regra da mão direita para então observar também a direção e o sentido da força magnética. Lembra? Regra do tapa? Muito bem. Da esquerda para a direita, para que a mola seja alongada em 2 centímetros. O que isso quer dizer? A mola vai sofrer uma deformação de 2 centímetros a partir da posição de equilíbrio, estabelecida a partir, evidentemente, com corrente nula. Bom, vamos calcular então a intensidade da corrente elétrica horizontal sobre o condutor, da esquerda para a direita, representada em questão, mas muito cuidado agora, porque nós temos uma mola, vamos precisar associar a força elástica, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Diagrama de forças, análise, vamos ver como é que fica? Vamos lá. Pessoal, tendo lido o extenso enunciado, já fazendo as devidas observações ali no esquema, vamos fazer algumas adaptações em termos de unidade, vamos interpretar o que aconteceu, vamos aplicar a regra da mão direita, vamos lá. Aonde precisamos fazer algumas observações em termos de unidade. A mola deformou em 2 centímetros. 2 centímetros não pode. 0,02 metros. Tá legal? 0,02 metros é o valor da deformação sofrida pela mola para o sistema internacional. Disse na questão, você deve estar lembrado, que essa mola tem uma constante de elasticidade, Newton por metro. Vamos acompanhar a unidade, se metro é sistema internacional, Newton por metro também é. Esse condutor, lido na questão, ele apresenta comprimento de 50 centímetros, vamos jogar para o sistema internacional, 0,5. No local, o campo magnético tem intensidade 0,25 Tesla e atenção, essa bolinha aqui quer dizer então que o campo magnético está entrando ou saindo. Vamos lembrar? Bolinha
sai do quadro, fura teu olho, xizinho sai do olho, fura o quadro, bolinha, campo magnético saindo, ok? É evidente que é importante saber que o campo magnético está saindo. Por quê? Para a gente poder representar a regra da mão direita. Que tal começarmos logo com a regra da mão direita espalmada, a regra do tapa? A regra do tapa, para a gente poder orientar a força magnética, sempre para o lado da palma, sempre para o lado do tapa. Polegar na direção e sentido da corrente, então o polegar vai estar na horizontal para a direita. Observe, horizontal para a direita nós temos duas posições para a mão, ou essa, ou essa. Quem vai determinar são os demais dedos, na direção e no sentido do campo magnético que está saindo. Se fosse assim a posição da mão, esses dedos indicam que o campo magnético estaria entrando. Não é essa a posição da mão. Observa. Corrente, não é essa a posição da mão. Seria essa se aqui fosse xizinho, entrando. Qual é a posição da mão? Vamos lá? Essa é a posição da mão. Ok? Vamos dar o tapa? Vamos empurrar? Empurrei para baixo. Se eu empurrei para baixo, aqui então estará representada a força magnética. Você deve estar se dando por conta de que a gente não representou a força peso. E o enunciado da questão não faz nenhuma menção a massa e campo gravitacional. Tá legal? Então, a gente vai entender que esse condutor, eu estou me atendo ao enunciado, a gente vai ter que entender que esse condutor tem massa desprezível, tá bom? Um condutor, então, de massa desprezível. Dessa maneira, não existe ação gravitacional, não vai haver interação gravitacional da Terra com o condutor, força-peso, vamos desprezar, ok? Massa desprezível, entendendo que não foi fornecido no enunciado, tá bom? Agora, olha só, a força magnética empurra esse condutor para baixo. A mola alonga em 0,2. Só que a força elástica, ela é uma força de natureza restauradora. Então, se a mola alonga, o objetivo da força elástica é justamente tentar restaurar a mola à sua condição natural, à sua condição original. Então, a força elástica, Fe, tem que estar orientada para cima. Tudo bem? Até para se ter uma situação de equilíbrio estático. Feitas as análises, vamos lá então. O objetivo é calcular a intensidade da corrente elétrica. O que nós temos aqui? Olha, em termos de análise estática. Vamos lá? O que nós temos então? Que a força magnética terá mesmo módulo de quem? Da força elástica. Tudo bem? Corrente e campo perpendiculares, 90 graus. 90 graus, a expressão da força magnética vai ser B vezes I vezes L, visto que o ângulo formado entre a corrente e o campo é 90 graus e o seno de 90 todos sabemos que vale 1. Você está vendo como a imensa maioria das questões sobre forças magnéticas mais interessantes, evidente, sempre caem no caso em que I, corrente elétrica e campo são perpendiculares? Beleza. Quem lembra como é que a gente faz para calcular a Fe, força elástica? Depende da constante e depende da deformação sofrida por ela. Bom,
tudo nós já vimos, todas as unidades nós já transformamos. Vamos ao que se pede, então. Temos o campo magnético? Temos 0,25 vezes. Atenção, observa que o objetivo é calcular a intensidade de corrente elétrica. Eu vou dar uma destacadinha aqui, tá? É essa corrente elétrica aqui que a gente vai determinar, tá bom? Essa corrente elétrica aqui, que nós vamos determinar. O sentido aqui a gente já sabe, tá? L é o comprimento do condutor, que vale 0,5. Vai ser igual a... Tá ótimo. O valor da constante de elasticidade, 80 vezes a deformação sofrida, 0,02. Tudo bem? Tranquilo, né? A gente podia fazer um macetezinho aqui, olha, para a gente resolver rápido essa questão. 0,25 é 1 sobre 4. 0,5 é 1 sobre 2. Então, 0,25 vezes 0,5, a gente poderia escrever esse lado da igualdade assim, ó. I sobre 1/4 vezes 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1/8. Então, I sobre 8. Vamos lá, andagemzinha matemática, tá? Que deu para enxergar, para a gente não ficar perdendo tamanho e tempo. 80 vezes 0,2 é a mesma coisa que 8 vezes 80 vezes 0,02 é a mesma coisa que 8 vezes 0,2, que é 1,6. A matemática cada um tem a sua, né? Contanto que esteja correto, tá ótimo. A intensidade da corrente elétrica em questão será I igual a 1,6 vezes 8. 1,6 vezes 8 resulta 12,8 ampere. Ampere, que é a unidade de medida de corrente elétrica. Ok? Diferentemente das outras questões, lembra que nós fizemos questões com equilíbrio de força magnética com força-peso? Sempre para corrente perpendicular a campo. Força magnética com tração. Aqui, força magnética com força elástica. Entenda que há sempre a necessidade, em questões como essa, de relacionarmos a força magnética com aquelas forças personalizadas, aquelas qualidades de força, peso, tração, força elástica, normal aqui nesse caso não apareceu, muito menos a força de atrito, mas conseguimos relacionar a força magnética com tração, com peso, com força elástica, tá legal? Não esqueça, a dica é, toda vez que a corrente e o campo forem perpendiculares, bio, seno θ, vai sumir. Aplique a regra da mão direita, oriente através do tapa, através da mão direita espalmada, para onde empurra, para onde dá o tapa, oriente a força magnética. E o restante fica por conta da análise das outras forças, tá bom? Valeu, pessoal!